Neste argumento, eu vou entrevistar o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Nós vamos conversar sobre um tema que está aí na pauta do Congresso, que é exatamente a reindexação das dívidas dos estados e municípios. Senador, o senhor que foi governador de Minas, como é que o senhor está se posicionando neste debate? Meu caro Hollenbeck, primeiro quero cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os telespectadores da TV Senado, agradecer o seu convite para estar aqui e dizer que nós estamos diante de um dos assuntos mais importantes dos últimos anos no que se refere às finanças públicas do Brasil. Muitas pessoas não compreendem bem quando se fala em dívida dos estados. Me permita rapidamente um breve histórico para relembrar. Por favor. Até meados da década de 90 do século passado, 1996, 97, cada estado tinha assumido dívidas com seus bancos estaduais, com outros bancos federais, com bancos privados, com organismos os mais diversos. E a situação era um pouco caótica das finanças dos estados, de todos os estados e também dos grandes municípios, quando o Plano Real consolidou a estabilidade da moeda e essa dívida estava extremamente pouco organizada, digamos assim, levando estados a municípios a situação muito difícil naquela época, sem poder aproveitar bem da estabilidade da moeda. Naquela época, portanto, o presidente Fernando Henrique Cardoso teve uma boa iniciativa e convidou os governadores dos estados da federação para fazer uma renegociação. E o que seria essa renegociação da dívida? A União comprou a dívida, foi aos bancos privados, aos bancos estaduais, aos bancos federais e assumiu a dívida para si, União. Então, os estados passaram a ter um único credor, a União Federal. E é claro que houve, nesse momento, uma renegociação de valores e, especialmente, da nossa indagação do indexador. É evidente, Hollenbeck, que naquele momento esse processo foi feito para ajudar os estados e municípios. O propósito louvável era esse, dar melhores condições para os estados e municípios funcionarem e funcionarem bem. Por isso mesmo, naquele momento, optou-se por um melhor indexador, ou seja, o mais baixo, o que dava o valor mais baixo, que era, naquela época, o IGP. Esse IGP, portanto, tornou-se o indexador da dívida dos estados, acrescido de juros que variava de 6% a 9%. Portanto, no início, quando esse acordo foi celebrado, 98, 97, 98, com quase todos os estados e grandes municípios brasileiros, foi um acordo extremamente proveitoso, necessário e adequado para a União, que também tinha como avaliação vários problemas em relação aos estados, e para as finanças dos estados. Só que o que aconteceu? Veja que interessante. O que aconteceu durante esse período? Houve a estabilidade. A estabilidade consolidou-se, os estados ficaram mais folgados. Estabeleceu-se também, Hollenbeck, um critério de um teto. Os estados só poderiam pagar até 13% da sua receita corrente líquida. Ainda que os juros fossem maior do que esse valor, o limite, o teto de pagamento era de 13%, que é um valor alto, ainda convenhamos. Muito bem. O que aconteceu? Aconteceu que, com o passar dos anos, o IGP deixou de ser o indexador mais modesto, ou mais consentâneo, e tornou-se um indexador extremamente alto em razão do aumento dos juros. E aquele percentual que era pequeno passou a ser de mais de 20% dos juros. E os valores que eram pequenos aumentaram demais. Para ter uma ideia, Minas Gerais, meu estado, quando o acordo foi feito, devia cerca de 12, 13 bilhões. A dívida já deve estar passando de 70, sendo que mais de 20 já foi pago, porque o indexador tornou-se um indexador extremamente nocivo. Ainda mais diante da estabilidade da moeda. Então, os estados passaram a ser, grosso modo, usando uma expressão forte, mas adequada à realidade, vítimas quase de usura, porque o valor ficou muito alto. E durante os últimos anos todos, os governadores, independente de partidos, do meu partido, do PSDB, do PT, do PMDB, Democrata, todos os partidos, nós sempre nos movimentamos para demonstrar que isso é uma sangria nos recursos dos estados. Até porque, com o limite de 13% da receita corrente líquida, o chamado montante, o resíduo, só subia. Então, pagava-se e ainda se deve mais. Se lembra que no passado havia aquela antiga dívida do BNH, quando as pessoas compravam a casa própria, pagavam durante anos e quando terminava, depois de 30 anos, ainda devia um valor alto. Um passivo enorme. Exatamente. É exatamente o que acontece hoje com o caso dos estados e com essa dívida. Então, houve esse movimento, primeiro, para mudar o indexador,
deixar o IGP para trás e arranjar um indexador mais adequado, mais moderado, no caso, mais o IPCA ou a taxa Selic. Exatamente. A mais e, ao baixa. mesmo tempo, tentou-se que houvesse uma redução do chamado fluxo. O que é o fluxo? É o pagamento mensal dos juros para a União, para deixar que parte desse dinheiro ficasse nos estados. Porque 13%, veja bem, é o valor que se paga mais que saúde. Os estados alocam 12% na saúde. Não sobrava dinheiro para investimento. Sobraria dinheiro para investimento numa situação que os estados, hoje todos, estão em dificuldade. Muito bem. Esse tema foi muito discutido ao longo dos últimos anos e no ano passado o Congresso Nacional, depois de uma acesa e viva discussão, resolveu aprovar parte da solicitação dos governadores. Não mudou a questão do fluxo, mas mudou o indexador, que afeta basicamente o estoque. O que é o estoque? É o resíduo da dívida. E houve um alongamento também. Houve um alongamento, a possibilidade do alongamento e mexendo exatamente nesse estoque. Isso foi aprovado, houve um acordo político na época, ao final de 2014, foi votado, aprovado, mas lamentavelmente o governo federal resolveu não implementar essas medidas. E é claro que isso causou revolta dos governos estaduais e municipais que já contavam com isso. Ainda que isso não afete, volto a dizer, o fluxo mensal dos pagamentos à União, isso afeta a capacidade de investimento de estados e municípios. Na medida que diminui o estoque e, a longo prazo, permite que estados e municípios busquem novos recursos para fazer investimentos. Porque hoje, me permita um parênteses, Hollenberg, não há nenhum estado ou município da Federação Brasileira, e a própria União tem dificuldades, que façam investimentos com chamados recursos ordinários do próprio Tesouro. Para isso depende de operações de crédito, que não é nenhum demérito, isso acontece pelo mundo todo. Mas para ter esse limite, havia necessidade de nós termos, portanto, essa redução do estoque, através da mudança da taxa anterior, que era o IGP, pela Selic ou pela TJLP. Então, isso é o que é o tema desse debate. Em razão da inação, da apatia do governo federal, o município do Rio de Janeiro entrou em juízo. Houve um movimento político, a meu juízo, adequado aqui no Congresso Nacional e foi apresentado e já aprovado na Câmara o projeto de lei complementar determinando a imediata regulamentação sob pena dos estados e municípios poderem aplicar de modo próprio, de modo unilateral, a nova regulamentação. Perfeito. Então é evidente, até como ex-governador de Minas Gerais, pelo fato de ter me empenhado muito, nós não conseguimos tudo, porque o ideal seria mexer, volto a dizer, no fluxo, não só no estoque. Perfeito. Mas já foi um passo positivo. Esperamos agora que o Senado aprove para que estados e municípios tenham um certo alívio nas suas contas e possam ajudar a União, fazendo investimentos, gerando produtividade, gerando obras e, é claro, crescendo o PIB brasileiro. Então, o senhor acha que o Senado deve aprovar imediatamente, independente dessa proposta do ministro Levi, que trouxe ao Senado, no sentido de, ainda este ano, a dívida ser paga conforme o indexador anterior e essa quantia seria devolvida em fevereiro do próximo ano. O que é que o senhor acha dessa proposta? Pessoalmente, a minha posição, tem sido a posição de meu partido, inclusive, é no sentido da imediata regulamentação. Esse tema foi apresentado recentemente pelo ministro Levi. Então, será objeto dos debates no Senado e certamente vários senadores vão se posicionar. O que é importante é nós termos o assunto resolvido, e resolvido de modo definitivo, para nós não mais adiarmos, procrastinarmos uma decisão que é tão importante para os estados e municípios. Então, eu estarei ao lado dos estados e municípios, como estive como governador de Minas Gerais, na tentativa de dar uma solução imediata. Agora, claro que é uma decisão colegiada. São 81 senadores, nós vamos discutir de maneira democrática e certamente vai prevalecer o melhor entendimento. O senhor está sentindo que a tendência do plenário é essa posição que o senhor hoje defende? Eu notei na discussão até agora, de fato, uma posição assim acirrada a favor dos estados e municípios. Por que motivo? E é natural, porque esse tema foi exaustivamente debatido aqui no ano passado. Foi feito um acordo, foi votado, então nós vamos adiar mais um ano. Aí, chegando que vem, é outro problema, vai adiar de novo. Então, é um tema que envolve finanças públicas de estados e municípios
que é algo muito sério, porque nós esquecemos que vivemos uma federação. Nós temos de prestigiar a federação, nós temos de prestigiar o cidadão que mora na cidade, não mora na União. E no momento que nós diminuímos as verbas, isso as pessoas também não pensam, meu caro Hollenberg, para estados e municípios, é aquele cidadão que está lá no interior de meu estado, Minas Gerais, nas pequenas cidades, que ficam sem recursos para melhorar a sua saúde, a sua educação, o asfaltamento da sua rua, o saneamento básico de seu bairro. Isso desaparece, porque esse dinheiro todo é carreado para os cofres da União. Senador, muito obrigado pela oportunidade dessa conversa e o senhor já fica convidado para voltar aqui, continuarmos discutirmos o ajuste fiscal e as questões da economia brasileira. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou enviar-nos a sua crítica, podem fazê-lo através do Alô Senado, no número 0800 61 2211, ou através do nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.